Pessoal, esse aqui foi o meu ganho semanal trabalhando com o YouTube. E esse aqui foi o meu ganho com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir, apenas usando o conteúdo de outras pessoas. E eu quero te mostrar como que você também pode ter um canal assim. Faz o seguinte então, clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te contar o meu segredo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu sou bem jovial, vamos dizer assim, bem menino. Eu tenho um menino que eu alimento. E parte dessa jovialidade é me reinventar de tempos em tempos. Inclusive profissionalmente, intelectualmente e tal. E até estava conversando com você. Já tem alguns meses que eu me embrenhei para estudar os psicodélicos e a relação dele com os transtornos mentais, com possibilidade de cura. Então, nesse momento, eu estou me inventando, estudando isso, fazendo curso, lendo artigo, conversando com pessoas. E eu tenho alguns pacientes que eu faço uso experimental, né? E um desses pacientes sou eu. O outro é a distinta senhora que está ali na minha frente, que é a minha mulher, que é a minha cobaia também. E tem alguns outros pacientes já antigos que aí eu proponho começar a trabalhar. Estou trabalhando com psilocibina. Como é que tá sendo assim esse processo? Porque a gente aprendeu que, depressão taca remédio aí. Então, na verdade, assim, de fato, eu procurei me interessar por isso, por ansiedade, por a questão da ansiedade, da depressão, que são o maior volume de pacientes que nos procuram. E o que a gente tem de oficial até aqui são as terapias, a farmacoterapia convencional, que ela nem sempre dá resultado e cobra os seus efeitos colaterais. Uhum. Aí, com o surgimento, por exemplo, da medicina canábica, né, o CBD e o estudo que estão assim empolgando muito da psilocibina, do MDA, né, que também, sob estresse pós-traumático, abriu uma janela. E isso é muito interessante, porque as curas, basicamente, assim, deixa eu falar da psilocibina, que é o que me encanta, é o que eu mais tenho estudado. Como eu disse, eu procurei por conta de um pós-Covid que eu tive, e eu fiquei meio xarope. Eu não lembrava, tinha problema assim de memória recente, que é coisa que eu sou assim, conhecido por uma boa memória. E assim, assisti aquele filme com aquele, como é que chama aquele bonitão? Brad Pinto? Não, quase. Não vinha o Brad Pitt na cabeça. E aí eu comecei a estudar isso daí, que é uma coisa que tem chamado de brain fog, cérebro enuveado, enfumaçado, pós-Covid. Isso é muito comum em algumas pessoas. E é reversível. E aí eu vi um trabalho de que 200 miligramas de psilocibina diariamente, que é uma dose subperceptível, a gente chama de microdose ou dose subperceptível, não tem alteração da consciência, né? E aí isso poderia trabalhar, por conta dessa neuroplasticidade, trabalhar nessas lacunas minêmicas e tudo. Eu comecei a experimentar. E comecei a achar interessante mesmo. Primeiro que isso acabou, essa lacuna minêmica que eu tinha. O que, segundo a literatura, iria acabar mesmo com ou sem tratamento. Era uma coisa mais ou menos esperada. Acabou. Mas eu me sinto cognitivamente assim, espertão, disposto, depois que eu comecei com a psilocibina. Aí comecei a estudar. E vejo um bom resultado em todos os que eu estou usando. E aí estou querendo aprofundar isso daí. E como é que isso funciona? Isso é que é muito legal. Porque esses psicodélicos, vamos dizer, tanto o MDMA como a própria ayahuasca, ela também faz isso. Ela dá uma possibilidade de mudar a rede de conexões das sinapses. Então ela recontextualiza. Por isso que tem sido utilizado em tratamento de pós-trauma, porque ele ressignifica aquele estupro, aquela tortura, aquelas experiências de guerra que ele passou, que tem sido muito usado nos Estados Unidos, isso aí, exatamente porque ele consegue fazer novas conexões neuronais. Ele realmente significa. É muito associado às experiências com os psicodélicos, experiências de morte e renascimento. Perfeito isso, porque isso pode acontecer no nível
sináptico. Morre uma determinada das conexões para nascer outras conexões. Então, isto dá um horizonte para os pesquisadores assim, de um novo olhar para a depressão, um novo olhar para a dependência química. Por isso que a ibogaína funciona um grande número de vezes para as pessoas dependentes de drogas. Tem uma experiência de morte, reorganiza os seus conectomas, seu conectoma a capacidade. A gente entende de genoma, mas ainda estamos estudando e vamos entender sobre conectoma. Como as conexões sinápticas funcionam. E aí, tudo indica que há essa reorganização. Isso é fantástico. É como se tivesse uma rigidez na gente antes e aquilo liberta, né? Dissolve aquele velho paradigma e você não esquece, por exemplo, uma pessoa que passou por um abuso sexual ou por uma experiência de guerra, né, traumática, não vai esquecer. Mas aquilo se se reorganiza dentro dos valores dela. E ela não esqueceu daquilo, mas aquilo não faz com que ela sofra mais. Então, ela lembra, por exemplo, que ela era dependente de uma droga, por exemplo, de um crack, que vivia para poder... E aquilo, ela lembra daquilo, mas não sente a menor vontade mais daquilo. Ressignificou. Ressignificou, era essa palavra que eu queria, que eu não estava achando. Ressignifica o trauma, o hábito, ressignifica, dentro de uma nova perspectiva. E uma coisa fantástica, quem já teve experiência, os psiconautas sabem disso, é muito comum, numa experiência psicodélica, estar associado a um sentimento de amor incondicional. Então, dentro de um processo de reorganização, vem junto, quase sempre, nem sempre, né? Mas um tempero de amor incondicional. Sabe, assim, aquela música, que acho, de quem que é? Do Lenine? Não, não é do Lenine, é do Zé Cabaleiro, acho que é. Acordei com vontade de beijar o delegado, dar o português, beijar o português da padaria, dar bom dia para o delegado. Aquele cara deve ter tido uma experiência alucinógena no dia anterior, que fica carregado de serotonina, porque ela também faz isso, dessa amorosidade. Então, essa amorosidade, dentro desse contexto de reorganização sináptica, ressignificando um fato traumático, criando uma nova possibilidade de uma vida mais feliz. E é isso. Ressignificou, os neurônios se reorganizaram, acabou. Não tem que ficar tomando mais. Seja a psilocibina, seja o MDMA, seja esses que mudam o contexto.